O espetáculo Pelo Nosso Amor é uma peça de teatro escrita e dirigida por Eduardo Amaral, encenada pelo próprio autor e atriz Larissa Melinsky. Eduardo interpreta o personagem João e Larissa interpreta a personagem Irene. Eduardo Amaral é um homem alto, cabelo preto encaracolado, pele morena e magro. Esta é a voz do ator Eduardo. Bom, a construção desse personagem, o João, que eu interpreto, inicialmente para mim foi um tanto quanto complexo. O personagem, João, usa calça branca, sapato preto e camisa de manga comprida cinza. Larissa Melinsky é uma mulher de estatura mediana, cabelo comprido ruivo, branca e magra. Esta é a voz da atriz Larissa. Não precisa ir muito longe para vivenciar ou ver ou ouvir. Às vezes você tá na fila do mercado e você escuta alguma coisa. A personagem Irene sempre usa um vestido simples e sapato. Quando interpreta sua filha, Ana, de 8 anos, Larissa coloca uma mochila de criança nas costas, segura um caderno e age de forma infantil. O projeto Pelo Nosso Amor é inspirado na linha do teatro do oprimido, utilizando a abordagem do teatro Fórum de Augusto Boal. A peça foi escrita com a intenção de transformar o público em personagem ativa da história, composta por marido, esposa e filha. Algumas vezes, a filha é representada pela plateia e outras pela Larissa. A obra é emotiva e realista, destacando diversas situações de opressão contra a mulher, feminicídio, abuso sexual infantil e violação de direitos. As cenas são um jogo entre os personagens, trazendo à tona a interação direta com o público. A quebra da quarta parede é proposital e bem recebida, permitindo desconstruções harmoniosas dessas figuras, criando um diálogo direto com a audiência. A peça provoca uma reflexão sobre a ruptura de um ciclo violento que permeia uma sociedade ainda mascarada, machista, patriarcal e intimidada por imposições, convencionalismo, culturas midiáticas e religiosas. As cenas são executadas com diligência, utilizando símbolos e metáforas que possibilitam trabalhar a poesia e o romantismo de uma forma irônica e provocativa, envolvendo o público diretamente na história a cada cena. Pelo Nosso Amor é uma peça de teatro que já despertou uma consciência crítica sobre relacionamentos abusivos e violentos. Agora, este é o documentário, onde temos a oportunidade de explorar, através do olhar de especialistas e dos próprios atores, as complexas estruturas psicológicas do narcisista e do abusador, assim como identificá-las e o que fazer para se libertar dessa situação. Produzido integralmente em Araçatuba pela Conteúdo Estratégico e CIA Bom Humor. Este documentário amplia a reflexão e conscientização sobre essas questões, trazendo um entendimento mais profundo e acessível a todos para auxiliar na diminuição da violência contra a mulher. Tela branca. Logo da Secretaria Municipal de Cultura, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Tela preta. Em branco se lê: a cada 6 horas morre uma mulher vítima de feminicídio. Intercalam-se cenas preto e branco entre Irene e João enquanto ouvimos gravações e notícias. Oi, da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda. A Lei Maria da Penha, um marco na luta contra a violência doméstica, completou 17 anos hoje. Só que falta muito a ser feito para amparar as vítimas e punir os agressores. A violência doméstica não dá trégua no país. Só em São Paulo, o número de ocorrências... Tela branca. Logo. Conteúdo estratégico. Criando conexões poderosas. Intercala logo. CIA Bom Humor. Produtora, prestadora de serviços. Tela preta. Se lê em branco. Apresentam. Intercala escrita em branco com partículas voando ao fundo. Título: Pelo Nosso Amor. Ator e produtor teatral Eduardo Amaral
aparece. Bom, a construção desse personagem, o João, que eu interpreto, inicialmente para mim foi um tanto quanto complexo, porque eu sempre me questionei, eu enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto pessoa, eu me questionei se eu tenho machismo nos meus comportamentos, no meu cotidiano. Eu fui olhando para mim, olhando para o meu passado, a minha trajetória enquanto criança, enquanto menino, enquanto adolescente. E aí, será que não tem alguma coisa do que eu já vivenciei? Esse machismo estrutural não está também na minha vida, na vida de quem participou dos lugares onde eu estive, com minha família, com os meus amigos, né? Então eu fui buscando situações que eu tive comportamentos machistas, né? Intercala com a atriz e produtora teatral Larissa Milinski. Foram muitas pesquisas e não só através da literatura, de filmes, no cotidiano também. Não precisa ir muito longe para vivenciar ou ver ou ouvir. Às vezes você está na fila do mercado e você escuta alguma coisa. Infelizmente, né? É muito triste ver que isso é uma coisa cotidiana, que isso acontece todo dia e praticamente toda hora. Senhora limpa lágrimas com toalha rosa. Vemos plateia concentrada e cenas da peça pelo nosso amor. João e Irene falam e intercala com mais cenas da plateia triste. Vemos João gritando com Irene em cena colorida. João agora fala com Irene em cena preto e branco. Irene está de costas. Ela pega e coloca uma máscara cirúrgica descartável. Uma mulher da plateia se levanta e retira a fita que cobria a boca de Irene. Tela preta. Eduardo retorna. Eu olhei para os meus vizinhos e tinha caso de violência doméstica. Eu olhei para a minha família e tinham muitos casos de violências domésticas. O meu avô, ele era um violentador. E aí quando me perguntaram, mas como você escreveu esse texto? Eu copiei a vida, né? Como dizem por aí, né? O teatro é uma cópia da vida. Eu tive a proposta na época, o diretor da assistência social daqui de Araçatuba. Ele vendo meu trabalho no social com crianças, ele pediu para eu fazer um trabalho para crianças, mas também para adultos, relacionados a, então, abuso sexual infantil. Só que aí eles queriam também tratar a violência doméstica no mesmo projeto, né? E aí nós, então vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí foi então que eu olhei ao meu redor. Trecho da peça. Eu acho você uma boa pessoa. Eu consigo valorizar as suas potencialidades, as suas qualidades dentro de casa, lavando, passando, fazendo comida. A propósito, gente, a carne de panela dela é uma delícia. Olha, eu acho difícil alguma pessoa aqui fazer uma carne de panela melhor do que da Irene, viu? Às vezes eu tô no trabalho, eu fico pensando que eu vou chegar de noite lá e eu vou saborear mais uma vez aquela carne de panela que ela faz. Irene de costas. Irene, eu te amo. Eu também te amo. Irene coloca máscara cirúrgica descartável. Mas olha pra mim. Entrevista com a psicóloga Roberta Moraes. O narcisista ele se torna muito agressivo quando contrariado. Não que em outras situações ele não vá ser violento, mas a tendência maior é ele se tornar violento e agressivo quando contrariado ou criticado. Tá? O narcisista ele tem um ego muito inflado, uma autoestima excessivamente elevada. Então as outras pessoas à sua volta sempre são inferiores, Então ele tem uma facilidade muito grande de mentir, manipular a situação, distorcer a situação a favor dele, fazendo com que a outra pessoa seja totalmente desprezada naquilo que ela está falando, naquilo que ela está sentindo, total ausência de empatia. E ele tem assim uma influência social muito grande sobre as pessoas. Então,
Dificilmente alguém que a pessoa vai relatar vai acreditar que ela é narcisista, a não ser que ela tenha uma convivência muito próxima e sofra todos os impactos das atitudes dele na relação. Tela preta em branco se lê. 58% das mulheres acreditam que será a última agressão. Por isso, não denunciam. Retorna trecho da peça. O João, ele sempre faz e pensa coisas absurdas de mim. Ele me espanca quase todos os dias. Mas nem sempre foi assim. Ele já me fez tão feliz. Não consegui entender o que eu fiz de errado. Agora ele quer que eu pare de trabalhar. Justamente agora que eu arrumei um emprego nessa época tão difícil. Não entendo. Porque mesmo trabalhando fora, eu sempre lavei, passei, cozinhei. Entrevista com a coordenadora da Casa da Mulher Paulista, Juliana Barros. Eu acho que é um projeto muito importante e relevante, porque ele retrata várias formas de violência contra a mulher e também traz muito o ciclo da violência contra a mulher, né? Que o ciclo da violência vai falar de algumas fases que esse relacionamento com violência ele passa, que é a primeira fase da tensão, onde as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Tem a fase da violência, onde acontece propriamente algum ato de violência, seja psicológico, físico, sexual. E depois tem a fase da lua de mel, né? Que é quando ele pede desculpas, ou então, como ele bem fez aqui em cena, ele começa a trazer lembranças de momentos bons que eles passaram lá no início. E isso faz com que a mulher acredite que ele vai mudar ou que vai voltar a ser bom como era antigamente a relação. Retorna trecho da peça. Meu amor, eu sei que eu errei, mas eu preciso de uma nova chance. Não! Lembra de quando você ficou grávida? Tela preta em branco se lê. A verdade supera a ficção, mas mesmo assim, as pessoas precisam da história para sobreviverem à realidade. Retorna a entrevista da Larissa. Eu acredito que o lugar mais seguro que a gente deveria ter é a nossa própria casa. Porque a gente passa o dia inteiro fora e quando a gente chega, a gente quer ter paz, quer descansar. E a Irene não tem isso. A casa dela é o pior lugar para se viver, para estar. E a Bia também, que é a filha dela, né, a personagem. É humilhante. É humilhante você ter que viver isso na sua própria casa. É humilhante. Eu acredito que a Irene, ela é uma pessoa que se sente muito humilhada, uma personagem, né? E apesar dela ser muito fragilizada, dela estar fragilizada, ela também é uma personagem muito forte por conseguir carregar isso por tanto tempo. João abre a porta e vai até a Irene. Sabia. O que você está fazendo nesse celular de novo, Irene? É um online, acabou de começar. Tá gravando? Tá. Oi, gente. Essa daqui, ó, é minha esposa, a Irene. Nós nos amamos muito, não é? Né? Pode continuar fazendo essa aula. Então era muito comum você escutar coisas que você não pode fazer isso porque você é menina. E nos meninos também, você não pode fazer isso porque isso é coisa de menina, é mulherzinha. Nossa, desde quando ser mulher é ruim, né? E isso é tratado, a mulher é tratada como inferior, como ruim. Eu espero muito, torço muito para que a geração de hoje esteja sendo diferente, né? Para as crianças que estejam sendo criadas agora por pessoas da nossa geração, estejam tendo uma educação melhor, que as coisas estejam melhorando. Entrevista com o estudante Richard da escola Vaniolê. Nós, como alunos da escola, com certeza daqui a gente sai mais maduro, porque é uma peça boa e aprendizado legal pra gente, porque aí nós aprendemos sobre a agressão da mulher contra a mulher, porque não pode, é errado. Entrevista com a vice-diretora da escola Vaniolê, Regiane Jimenez. E são temas que muitas vezes eles nos procuram, né, para pedir ajuda, para pedir apoio, e o teatro hoje trouxe a eles essa informação
né, para poder estar amadurecendo, somando as informações que nós, a nossa acolhida no primeiro momento, quando nós recebemos, né, esse pedido de ajuda. Então, que hoje eles vão levar para suas famílias e saber como vai agir diante de uma situação, né, de presenciando uma situação. Entrevista com a supervisora de ensino de Araçatuba, Marisa Lelich. Eu acho que todas as vezes que a gente toca nesse assunto, ele tem uma importância que muitas vezes a gente nem tem a dimensão. Porque muitas dessas violências, elas acontecem porque ninguém teve essa provocação. Né? A gente tem crianças e adolescentes aqui de 11 a 17 anos que talvez nunca tiveram essa provocação e pensaram sobre essa violência. Né? O quanto isso dói, a repercussão disso, os traumas disso. E às vezes eles não reconhecem na própria vida que aquilo é uma violência. Tela preta, em branco se lê. 67% das mulheres conhecem pouco ou nada sobre a Lei Maria da Penha. Cenas de Larissa se maquiando, passando pó e base. Larissa passa batom e depois ajusta a maquiagem nos olhos. Eduardo coloca sua blusa cinza de manga comprida e abotoa diante do espelho no banheiro. Eduardo pula e se aquece, se preparando para a peça. Eduardo conversa com Larissa enquanto sorriem e se abraçam. Intercala com a peça, João dança e gira, Irene no ar. Equipe gravando a chamada da peça. Irene coloca a fita na boca e João coloca na câmera. Retorna a entrevista com Eduardo. Eu fico perplexo às vezes, em algumas apresentações, que muitos homens que assistem o espetáculo, que participam, né, do espetáculo, estão dentro dessa transformação que a gente propõe durante o espetáculo. Esses homens que assistem, eles muitas vezes concordam com as expressões machistas do João, com as expressões violentas do João. Todos os dias eu trabalho para colocar comida dentro dessa casa, para minha mulher, para minha filha. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu faço tudo isso por amor. Entrevista com Ellen, coordenadora pedagógica. A violência institucional, ela está presente no nosso dia a dia, na escola, quando a criança ela traz para a escola, para o dia a dia, uma briga, um contexto, uma reprodução de agressividade, uma fala mais adulta, uma fala mais sexualizada, e tudo isso a gente sabe que são vivências que eles trazem de casa para a escola. Geralmente elas não contam o que acontece porque eles estão acostumados a vivenciar isso e é tão normal que para eles o anormal é não vivenciar isso. Então, quando uma criança faz alguma coisa que os desagrada, eles reagem agredindo. Porque se ele faz alguma coisa errada, o adulto responsável por ele vai lá e bate. Então, quando algum amiguinho faz alguma coisa errada para ele, ele vai lá e bate. Então, é uma cadeia, né? É uma reprodução do que ele vivencia lá. E é uma coisa muito dolorida de se ver. É muito dolorido. É muito dolorido. É muito dolorido. Chega. Entrevista com Luana Rodrigues, intérprete de Libras. Para mim, na primeira vez que eu fiz a interpretação foi
foi um pouco difícil, porque eu me envolvia muito com a cena, então muitas vezes eu estava muito emocionada, assim, por conta das cenas, e foi bem forte, mas foi muito bom poder fazer parte. Entrevista com Charles Ferlet, ator e psicólogo. O espetáculo ele traz um momento de quebra dos paradigmas, porque hoje a gente tem a questão do abuso sexual, não só abuso sexual, mas várias formas de abuso, né, contra a mulher, uma banalização, porque a gente vem de uma cultura machista, patriarcal. Então, quando a gente traz o espetáculo, ele não só denuncia a questão, mas também ele educa, traz uma didática muito boa. Então, quando a plateia está assistindo o espetáculo, existe uma questão empática. Então, não só em relação às vítimas, que ali elas criam força, elas se enxergam dentro do espetáculo. Então, essa troca, ela pode se perceber que muitas vezes acontece da vítima se sentir culpada. Então, o espetáculo traz essa quebra, e onde a banalização da violência ela é velada, e as pessoas começam a se perceber dentro desse movimento. Existe uma questão, uma conexão. Violência não é apenas matar outra pessoa. É violência quando usamos uma palavra dura, quando fazemos um gesto para afastar uma pessoa, quando obedecemos porque há medo. Portanto, a violência não é apenas uma carnificina organizada em nome da sociedade ou do país. A violência é muito mais sutil, muito mais profunda, e estamos aqui investigando as profundezas da violência, porque conseguiríamos chegar às raízes do amor sem eliminarmos as raízes da violência? Tela preta, em branco se lê: Violência nunca mais. Créditos: roteiro, produção e direção, Fernanda Machado. Direção de fotografia, operador de câmera e edição, João Maker. Secretário, João Machado. Companhia Bom Humor e elenco, Larissa Belinsky e Eduardo Amaral. Cinotécnico, Paulo Cisco. Acessibilidade e tradução de livros, Luana Rodrigues. Áudio de escritor, roteirista, Tassine Orepsi. Áudio de escritor, narrador, Zélpia Richer. Psicólogo, consultor, Charles Ferlet. Agradecimento, Cada do Teatro. Entrevistados, Larissa Belinsky, Eduardo Amaral, Roberta Moraes, Juliana Barros, Richard, Regiane Jimenez, Marisa Leles, Ellen, Luana Rodrigues, Charles Ferlet. Fonte de dados de pesquisa, Portal Institucional do Senado Federal. Agradecimento especial, Elizabeth Rossi de Grande.